O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Meus irmãos, no século XVIII, surgiu na Inglaterra um movimento filosófico bastante curioso, interessante, potente, liderado por um autor chamado Jeremy Bentham, que era o chamado utilitarismo. O utilitarismo dizia o seguinte: as nossas ações devem ser regidas por uma consequência útil, ou seja, devemos fazer aquilo que provê o maior bem possível ou o menor mal possível. Sempre que você for pensar em fazer algo, faça pensando na utilidade. E assim também deve ser regido o nosso pensamento humano. Para os utilitaristas, tudo depende da utilidade. Podemos ser medidos pela utilidade que temos. O problema é que essa lógica avançou ao longo dos séculos, chegou até a nossa modernidade, na qual eu e você também somos medidos em todos os lugares onde estamos pela utilidade do que fazemos. Somos medidos profissionalmente pela utilidade do que entregamos. Somos medidos muitas vezes afetivamente pela utilidade que entregamos. Só que tem um problema: a utilidade nunca é plena. Ela sempre depende de um terceiro para ser legitimada. Percebe que se eu sou avaliado, se eu sou amado, se eu sou querido só por conta daquilo que eu faço de útil, eu sempre estarei dependendo de alguém olhar para mim e dizer se eu presto ou não. Quando eu busco a lógica da utilidade, eu nunca sou pleno por mim mesmo. Eu sempre dependo de um terceiro. Eu sempre dependo de alguém dar um tapinha e falar: olha, realmente, hein, o que você fez, muito bom. Eu sempre dependo de alguém reconhecendo o que eu estou fazendo. O problema é que a utilidade é condicionada por vários fatores. Um deles, o contexto e a época onde nós estamos.
Veja quantas coisas úteis do passado hoje são absolutamente inúteis. É como se eu mudar o contexto, as coisas perdem a utilidade completa. Veja, de que serve um extintor nessa parede? Ora, se tivermos algum incidente, ele será útil. Agora, de que serve esse extintor debaixo d'água? Para nada. A utilidade depende do contexto e depende da época. Seria muito útil, tempos atrás, termos telefones fixos em casa. Qual a utilidade hoje? Seria muito útil, tempos atrás, termos uma máquina de escrever no escritório. Qual a utilidade disso hoje? Então, aquele que busca viver só pela utilidade está fadado a nunca ser pleno, porque sempre depende de um terceiro, e está fadado a ser desprezado conforme o contexto e a época mudem, porque você pode se tornar absolutamente inútil, como a figueira no Evangelho. Aqui no texto diz o mestre: já faz 3 anos que eu procuro figo nessa figueira e nada acontece. Corte-a fora, ela está inutilizando a terra. De que vale essa figueira sem figos? Arranca fora. Então o servo ali diz ao Senhor: Senhor, calma, deixa eu cuidar mais um pouco dessa figueira, deixa eu colocar mais adubo aqui, deixa eu tratá-la um pouco mais, pode ser que ela venha a dar frutos, pode ser que a gente cuidando dela, ela venha a dar frutos. E é exatamente isso que Deus faz com cada um de nós. Se Deus medisse a nossa utilidade, é como diz o salmista: quem haveria de subsistir se o Senhor olhasse para a nossa utilidade, se o Senhor olhasse para nossas faltas? A nossa fé não é feita na lógica utilitária, porque a nossa fé se constrói com base em uma série de ações que nós não fazemos ideia de onde pode nos levar. Muitas vezes o mundo olhará para a nossa fé e dirá: essas coisas que vocês fazem são inúteis. Qual é a utilidade do jejum? Para que serve acordar de madrugada para rezar rosário? Para que serve penitência? Para que serve via sacra? Aos olhos da utilidade, meus irmãos, não serve para nada. Aos olhos da utilidade, o seu jejum só te faz passar fome. Aos olhos da utilidade, o teu rosário de madrugada só te faz passar sono. Aos olhos da utilidade, a sua penitência só machuca o seu corpo. Mas aos olhos de Deus, a tua fé pode construir algo que hoje parece inútil, mas que trabalha em silêncio para coisas grandiosas. Esse é o ponto que nos diferencia do que está ao nosso redor lá fora. O silêncio de Deus, na inutilidade, na falta de sentido humano, mas no propósito de Deus. Porque Deus não trabalha na lógica da utilidade, trabalha na lógica do propósito. Aquilo que a igreja chama de vocação. E o propósito de Deus não necessariamente é presente. Ele pode ser futuro, e você ainda não o conhece. Por isso Deus nos pede uma série de ações que você não entende, mas que quando elas constroem o projeto de Deus, aí tudo faz sentido. Aí tudo faz sentido. Porque Deus não escolhe as pessoas que seriam mais óbvias. E talvez essa comunidade aqui seja um bom exemplo disso. Sejam sinceros na minha pergunta, vai. Quem aqui, até uns 3, 4 anos atrás, era um católico de domingo? Só vai na missa lá no domingo, não participava de alguma equipe? Levante a mão e seja sincero, seja sincero. Quem aqui era um católico de domingo?
Vejam quantos à sua volta. E aí o Senhor escolhe esses católicos de domingo para construir uma igreja do zero, para batalhar, montar a igreja dentro de casa, montar a igreja dentro de galpão, comprar terreno sem dinheiro para pagar. Deus não escolheu os fervorosos, não escolheu os beatos, não escolheu os melhores, escolheu os católicos de domingo, para que nós avivássemos a nossa fé no sacrifício de construir uma igreja. E olha o que está acontecendo. Pessoas que nunca participaram de equipes estão em equipes. Pessoas que nunca cultivaram uma fé fervorosa estão cultivando. Pessoas que nunca frequentaram uma via sacra estão lotando a nossa via sacra sexta-feira. Pessoas que nunca adoraram estão adorando. Deus escolheu os inúteis, aqueles que talvez nunca tenham convertido ninguém, para construir uma igreja do zero. Dá para entender que Deus não trabalha na utilidade, trabalha no propósito, na vocação. E quantas pessoas estão se convertendo nessa igreja? E quantas pessoas estão se aproximando de Deus aqui nesse galpão? Porque Deus não trabalha na lógica da utilidade. Agora, quando as coisas se consolidam, meus irmãos, quando a igreja se levanta, aí fica claro. Fica claro como que valeu a pena 6 anos atrás juntar 5, 6 pessoas dentro de uma casa para rezar uma missa. Quando esse galpão fica lotado, fica claro por quê? Por que Deus chamou os inúteis para erguer uma igreja? Porque Ele não trabalha na lógica da utilidade. É como diz o profeta Jeremias: antes que você se formasse no ventre de tua mãe, eu já te conhecia, eu já te escolhia e eu já tinha um propósito para você. O propósito de Deus antecede a nossa própria existência, antecede o nosso próprio conhecimento. E aí você poderia me perguntar: Gabriel, como que eu faço para descobrir esse propósito? Como que eu faço? Qual é o indicativo que Deus pode me dar? E aí eu te digo, meu irmão, Deus te atrai por aquilo que te atrai. Como assim? Deus te atrai para Ele naquilo que te é atraente pessoalmente. Veja, se música te atrai, Deus te atrairá pelo seu dom na música. Se o relacionamento com os irmãos te atrai, Deus irá te chamar por esse acolhimento aos irmãos. Se organizar gestão financeira te atrai, Deus te atrairá para fazer isto aqui. Se a razão, a lógica, o intelecto te atrai, Deus irá te atrair a partir disso. Deus te atrai naquilo que te atrai. Por isso que o chamado de Deus ocorre de formas diferentes. Algumas pessoas serão chamadas pela emoção, pelo toque profundo, no instante profundo de adoração. Outras pessoas serão atraídas pelo estudo da palavra. Outras pessoas serão atraídas pelo acolhimento que recebem. Cada um será atraído de um jeito, porque Deus te atrai a partir daquilo que te é atraente. E aí São João da Cruz, num livro chamado A Noite Mais Escura, diz o seguinte: Deus se manifesta em um silêncio profundo, atraindo a alma de tal forma que ela não percebe que está sendo guiada para Ele. Muitas vezes Deus nos atrai sem a nossa percepção. Quantas vezes você olhou e falou: eu acho que eu não vou lá na igreja não, e aí você foi, mesmo sem saber porquê, mesmo sem saber de que forma. É como educar crianças na fé. Por muito tempo você vai ensinando a criança na fé e aquilo não dá resultado imediato. Agora experimente não educá-la na fé e você verá o resultado imediato. Portanto, Deus trabalha em silêncio, conduzindo a alma sem perceber. E Ele nos chama de várias formas. Por isso eu te digo, meus irmãos, a primeira vez que você sente um chamado de Deus, é porque Ele está te convidando. A segunda vez que você sente o mesmo chamado, Deus está te confirmando.
Agora, a partir da terceira vez que você escuta o mesmo chamado, aí, meus irmãos, Deus está te dizendo que você já poderia estar vivendo uma vida que você ainda não vive porque não tomou a decisão que deveria ter tomado. Quando Deus insiste no mesmo chamado com a gente, Ele está revelando: olha, você está deixando passar a vida que eu já tinha reservado para você. Se você já tivesse tomado a decisão, você já estaria vivendo uma outra realidade. Se você já tivesse tomado a decisão, a tua vida já seria outra. Se você tivesse tomado a decisão anos atrás, o teu presente talvez fosse irreconhecível. O primeiro convite é um chamado. O segundo convite é a confirmação. O terceiro é Deus dizendo: por que ainda não deu fruto? Por que essa figueira ainda não está produzindo? Será que eu vou precisar cortá-la? E mais uma vez, o Senhor diz: tudo bem, vamos com calma. Vamos adubar a terra mais uma vez. Vamos cuidar mais uma vez. Vamos chamar mais uma vez. Mas é preciso que você venha. É preciso que você venha. Porque a vida que eu preparei já poderia ter começado. A vida que eu preparei já poderia estar acontecendo. E ela só não está acontecendo ainda porque está faltando o seu sim. Está faltando a sua decisão. Feche os teus olhos, meus irmãos. E eu quero que nesse momento você imagine uma cena que pode transformar tudo. Imagine que você está em um lugar tranquilo, calmo, talvez um jardim, um lugar sossegado, sem os teus compromissos, sem a tua correria. E ali você se encontra e percebe que quem está diante de você é Jesus. Você se senta em um banco, o Senhor se senta ao seu lado. Ele te olha nos olhos. Imagine o poder, a força de olhar nos olhos de Jesus. Faça então a seguinte pergunta a Jesus: Senhor, o que queres de mim? O que você quer de mim, Senhor? Não tenha medo de perguntar, meu irmão: Senhor, o que queres de mim? Me revela, Senhor. Me mostra este propósito. E nós cantaremos essa canção enquanto o Senhor mais uma vez te convida. E saiba que aquilo que o Senhor vai tocando no teu coração hoje é mais uma vez o chamado que Ele preparou para você. Quero me consumir, como vela que queima no altar, como vela que queima no altar, me consumir de amor, me consumir de amor, só em Ti, Jesus, só em Ti, Jesus.
derramar, como o rio se entrega ao mar, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor, me derramar de amor, pois tu és o meu amparo, pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim, só por ti, Jesus. O Senhor nos convida a nos entregar, a nos derramar, como vela que queima no altar, como o rio se entrega ao mar. E você que olhou diante dos olhos dele, agora eu peço que você faça outra reflexão, por um segundo, por um instante. Pense quais são as pessoas, quem são aqueles que te amariam mesmo na sua inutilidade. Quem são aqueles que continuariam ao seu lado, mesmo que você perdesse toda a sua utilidade, mesmo que você fosse inútil, mesmo que você perdesse todo o dinheiro que tem, mesmo que você perdesse todas as suas habilidades físicas, mesmo que você ficasse em cima de uma cama, quem continuaria ao seu lado? Quem estaria ali? É por isso que visitar os enfermos nos hospitais nos revela com muita clareza quem são as pessoas que continuam ao lado dos inúteis. E quando eu começo a fazer a lista dessas pessoas, vai ficando pequeno, né? Vai dando pouca gente, né? Provavelmente esses poucos estão dentro da tua casa. Provavelmente esses poucos estão dentro da tua família. São aqueles que não olham a sua utilidade. E dentro desses poucos está também aquele que te amou primeiro, aquele que te quis antes de você nascer, aquele que pensou num propósito antes de você pisar nesta terra, aquele que deu a vida e o sangue pela sua inutilidade, sem pedir nada em troca. E hoje ele te faz um convite. Tome a sua decisão. Escolha pelo Senhor. Ouça esse chamado que ele já te fez. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Quero me consumir. Quero me consumir como vela que queima no altar, como vela que queima no altar. Me consumir de amor, me consumir de amor. Só em ti, Jesus. Só em ti, Jesus. Quero me derramar, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor, me
você canta: pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, Senhor. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança, só em ti repousa a minha esperança. Não vacilarei, mesmo na dor, mesmo na dor. Eu quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez olhar para a nossa pequenez e nos chamar. Obrigado, Senhor, por mais uma vez se rebaixar a nós para nos levantar. Obrigado, Senhor, por mais uma vez se rebaixar a nós para nos manter de pé. Obrigado, Senhor, por mais uma vez confirmar a vida que nós já poderíamos estar tendo em Ti. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.